Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, por este amanhecer feliz, prenunciando um novo tempo de oportunidades redentoras a todos nós. Possamos vibrar nesta hora os nossos sentimentos mais purificados, para elevarmos a Jesus a nossa sintonia, a sintonia das leis de Deus, manifestadas em seu Evangelho de amor, para que possamos seguir rumo à nossa destinação, de aperfeiçoar-nos moralmente como espíritos. Aqui estamos em seu nome, Senhor Jesus, sentindo as nossas imensas limitações, a nossa pequenez, porém confiantes e resolutos de que tarefeiros incansáveis da sua seara são por nós, trazendo-nos vibrações alvissareiras e infundindo em nosso pensamento as retas seguras do nosso progresso. Amigos queridos, que em nome de Jesus nos amparam neste dia, possam encontrar em nós sintonias favoráveis para a sua livre manifestação. Assim, amado Mestre, em seu nome, e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Esse capítulo, ele traz uma temática muito constante ainda nas emoções humanas, que são a raiva, a vingança, o ódio, a ausência do perdão. Essas mazelas, das quais a gente não gostaria nunca de falar, tampouco de viver, elas são absolutamente necessárias. Porque nós sabemos que tão somente o Evangelho de Jesus traz com a clareza as nossas maiores chagas morais. Se elas não fossem necessárias serem refletidas, isso seria uma citação muito fluida, mas não, os Espíritos se demoraram no capítulo 12, praticamente o meio do Evangelho, para insistir conosco que não avançaremos para os demais temas do Evangelho se não tivermos atingido esta reflexão sobre nós mesmos. Não há a menor possibilidade, amigos. Então, Jesus traz para nós, através desta pleiade de espíritos, o ódio, que hoje nós vamos iniciar. E não adianta a gente evitar falar, nós vamos ter que identificar em nós essa condição evolutiva ainda que estagnou o nosso progresso. O espírito, ele progride de forma pluridirecional, mas às vezes uma faceta tampona a possibilidade do progresso geral do espírito. Então, às vezes, nós estamos num patamar de emperramento, fazendo tudo que já sabemos, desenvolvendo as habilidades que já trouxemos, mas ainda num patamar totalmente de paralisação do processo evolutivo, porque ainda esses pensamentos que geram emoções doentes como o ódio prevalecem em muitos de nós. Então diz assim o item: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Ora, o capítulo das aflições terrenas
que revela a bem-aventurança de Jesus em relação à humanidade da Terra. Esse capítulo da bem-aventurança, ele está dizendo que o sofrimento é próprio do espírito que deseja permanecer no mal. Isso está escrito no céu e no inferno. Então, eu sou infeliz porque desejo que o mal permaneça em mim. Eu desejo, reforço e tenho prazer mórbido de que o mal prevaleça em mim. É difícil a gente encarar isso, né, amigos? Mas isto é a verdade. De que forma nos libertaríamos do mal que há em nós? Nos percebendo, e para nos perceber precisamos ter obras. Do contrário, não nos perceberemos. Faremos compreensões intelectuais dos males que nos acometem, mas sem nos percebermos. Precisamos ter obras. Por isso que, para chegar no capítulo 12, foi necessário a compreensão de cada capítulo que, teoricamente, deveria ter nos movido ações no bem constante, para que essas ações no bem constante gerassem experiências, obras, para então identificarmos e romper o elo, o grilhão que nos atrela a situações arquimilenares onde nós não perdoamos. E a vida nos constrange a reencontros entre desafetos, na bênção do cadinho purificador do nosso lar, para que nós possamos ter a oportunidade redentora de fazer um novo caminho dessa vez, diferente daquele que trilhamos outrora. Então nós estamos fazendo esse aquecimento para falar de um tema que vai durar alguns dias. E a palavra ódio é uma palavra carregada, né? Muito forte. Mas eu tenho observado que as pessoas usam essa palavra de forma inadvertida todos os dias. Ah, eu odeio isso, eu odeio essa comida, eu odeio essa pessoa, eu odeio esse lugar, eu odeio... E eu pergunto, reflito que o vocabulário de uma época, ele traduz um tempo consciencial, onde a palavra ódio, ela é usada gratuitamente, querendo significar só apenas uma antipatia, mas os espíritos nos dizem que a força da palavra guarda relação com a sua etimologia, guarda relação com o conceito original, mesmo que a gente use a palavra com outra intenção, a vibração do conceito original da palavra está carreada naquela palavra. Então, quantas vezes por dia as pessoas dizem odiar coisas e pessoas? Né? Por que dizem isso? Porque o ódio as compõe de alguma forma. Mesmo que na boca de uma criança, quando ela se tornar mais crescida ou adulta, aquilo que a compõe vai se manifestar. Então, quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros e sereis felizes, e Fénelon, nessa mensagem, reproduz isso, sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo, que são os desafetos, né? Os nossos inimigos, adversários ou desafetos. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vos odiais, como vos odeio, não valeis mais do que eles. Esse é o cerne desse item
de Fénelon, as pessoas nos dizem, mas como que eu vou perdoar? E a gente diz, abrindo mão do prazer de ferir. Não, mas eu não desejo mal para ninguém. Ledo e engano. Porque o que nos impede de perdoar é não abrirmos mão do prazer do mal. Olha que difícil, né, dizer tudo isso, mas sob o influxo que estamos, precisamos dizer. Precisamos dizer sobre nós. O que eu faço com aqueles que me apedrejam, me caluniam, me humilham, me agridem? Reconhecer o que em você ainda não foi superado. Que estimula vibracionalmente que o outro mantenha a força da hostilidade por nós. O que é que eu não extirpei de mim verdadeiramente, que quando o outro lança suas vibrações, encontra ressonância nas minhas memórias? Registros íntimos. Porque quando eu tiver superado o mal que eu lhe fiz, você não vai ter força de manifestar o seu ódio. Porque ele virá de você e ficará com você. Porque é a sua criação. E você é livre para essa escolha. Mas eu posso não mais ser atingido por um mal que não me pertence. Então vamos refletir, essa é uma linha de pensamento que talvez os amigos espirituais nos incentivam a desenvolver, para a gente começar a compreender essa questão em nós, né? A gente sempre traz uma página de Emmanuel ou outros autores que possam complementar. Quando nós ouvimos a frase assim, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, pelos que vos agridem. A experiência da prece, para que essa prece repercuta, nós temos que ter a experiência da prece dia a dia. E a nossa prece no nosso dia a dia, isso é um termômetro que a gente vai precisar avaliar, se a nossa prece modifica o nosso estado vibratório, mesmo. Se estando com o humor alterado e eu fizer uma prece, eu me pacifico com a minha própria prece. Se quando alguém que não está bem dos meus ali, confiados na nossa intimidade, pedirem para nós que façamos uma prece e fizermos essa prece e a pessoa melhorar e nós melhorarmos, nós estamos então no ponto de orarmos pelos nossos desafetos. Por isso que tem que ter obras. Porque orar pelos desafetos não é pronunciar palavras de uma prece belíssima. Se a palavra, ela não está saindo do sentimento. Então, mas é o maior antídoto ainda para começar a quebrar os elos difíceis dos relacionamentos desafiadores que todos temos. Todos, porque o planeta ainda é assim, de espíritos imperfeitos. Então, o conselho de Jesus no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, pelos nossos adversários, ofensores, não se baseia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências, que é o que a gente está falando, né? O que nós precisamos quebrar nesse elo que atravessou os séculos é o quanto eu preciso romper a correspondência do mal do outro, porque eu correspondo. Por isso que ele se mantém.
Então, o ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. Isso é o básico, desde a criança. Sempre tenho dado exemplo da criança. Quando a criança começa a manifestar muita agressividade já na infância, revela que ela não trouxe recursos suficientes para lidar com as frustrações, com as contrariedades. E ela vai precisar desenvolver esses recursos. Não tendo por enquanto, ela então faz um comportamento agressivo, de birra, de rebeldia, que é uma linguagem infantil que nós vamos encontrar no adulto também, a mesma linguagem. Revestida de outra roupagem, mas a mesma linguagem. E quando a gente diz para a criança, fazemos uma vivência com ela, de onde nasce a sua raiva? Primeiro ela vai fazer por que você tem isso e tal e tal. Depois ela vai precisando sentir que aquilo que ela cria no mundo íntimo, que cor tem? Que densidade tem? Que textura tem? Que odores exalam? Para que em todas as emoções ela possa configurar concretamente o que ela está criando para ela mesma. E aqui, o ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas, criadas por nós mesmos em nós. Então, o primeiro a ser atingido pelo mal que trago comigo sou eu mesma. E jamais o outro, porque se o outro estiver numa frequência vibratória superior, ele jamais será atingido. Ele pode registrar o desconforto fluídico, mas não encontrar a aderência desses fluidos, porque essas memórias já terão sido saneadas. Essa é uma dinâmica de estudar sobre isso. E para a gente ir fechando, e a gente vai continuar essa lição outros dias, na lei das trocas que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar aos que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir portas em nós mesmos à selvageria dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Então vamos refletir. Irmãos, como a Célia colocou, e é muito importante que possamos realmente refletir, não é simples nós iniciarmos a nossa manhã falando do ódio, porque é um tema pesado, que causa um impacto violento nos nossos corações, porque essa palavra, ela já regeu, essa vibração já regeu muitas existências nossas. Essa vibração já nos deteve por caminhos muito escuros. E por esta vibração nos perdemos secularmente. Então, só o Evangelho, e absolutamente só o Evangelho, só essas lições que Jesus nos trouxe, tem um impacto vibratório suficiente para nos auxiliar a demover dos nossos corações esses restos, vamos dizer assim, esses resquícios, era a palavra que me faltava, obrigada, Célia, esses resquícios de animalidade, de selvageria, que nós ainda trazemos em nossa intimidade. Então, falar, eu odeio isso, eu odeio essa comida, eu odeio esse lugar, eu odeio você.
falar, pronunciar essa palavra revela que o nosso mundo interno ainda é povoado por esta vibração. Porque sempre nós temos colocado isso. Há pessoas que nunca pronunciam essa palavra. E nós conhecemos pessoas assim, nunca pronunciam essa palavra. Por que não pronunciam? Porque já eliminaram isso da sua intimidade. Isso não é uma coisa normal. De maneira nenhuma. Isso é uma doença. Não é um estado de normalidade da alma. Isso é uma doença grave. E nós precisamos nos atentar profundamente com relação a essa questão nas nossas existências. E não nos permitir, de maneira nenhuma, que possamos seguir com essas vibrações internas. Até onde, até quando nós vamos perpetuar isso em nós. Ontem nós lemos um texto que Emmanuel comenta a frase de Jesus que devemos lançar a nossa rede para a banda direito do barco. Nós comentamos que Jesus nos recomenda que para amealhar o que nós precisamos para a nossa evolução, é necessário lançar a rede para o lado certo, para a direção correta. Porque se nós lançarmos a nossa rede na direção do ódio, o que nós vamos recolher dentro de nós levará séculos e muitas reencarnações para retirar. Então, quando nesse texto chamado Caminhos Retos, ele diz que nós devemos nos dedicar toda a nossa atenção aos caminhos retos, para que nós possamos achar, encontrar aquilo que realmente é necessário para nós. É uma observação que precisamos fazer diariamente. Porque quando alguém faz alguma coisa que nós não aprovamos, nós lançamos a rede do nosso pensamento para a direção errada. E quando nós levamos o nosso pensamento como uma rede magnética para a direção errada, nós construímos elementos que vamos ter que recolher e lidar com eles. Nós temos comentado em outros momentos que tudo que nós vemos na Terra, tudo, exatamente tudo, vamos pensar assim, uma cachoeira, uma floresta, o mar, um rio, uma montanha, um prédio de 200 andares, um trem-bala, qualquer coisa que nós observarmos que está aí, um dia esteve na mente de alguém. Porque tudo começa no pensamento. Nós criamos os elementos no pensamento. E aí eles se materializam. Então, um dia, o Cristo Jesus plasmou na sua mente luminosa, pura, um planeta como esse, com todos esses elementos que nós conhecemos.
E eles estão aí. Assim como Jesus planejou, antes de criar o planeta Terra, antes, que a Terra seria um mundo ditoso, feliz, de espíritos harmonizados com a lei de Deus. Ele planejou isso. E isso vai acontecer. Mas antes que isso aconteça, nós temos que nos tratar. Então, quando eu olho para alguém e digo para esse alguém, eu te odeio, isso é uma construção mental. Eu estou construindo estruturas dentro de mim chamada ódio. E essa estrutura, ela é pavorosa. Ela é o elemento da doença. Ela é o elemento da cegueira. Ela é o elemento da solidão. Ela é o elemento do destrambelhamento mental. Porque para que nós estabeleçamos o ódio dentro de nós, é necessário reunir todos esses elementos em nós. Todos. E aí sim, com esses elementos, a gente constrói as ferpas, as vibrações do ódio. Não existe uma pessoa que odeia que não seja destrambelhada. Psiquicamente, não existe. Porque para ela construir o ódio, ela tem que se destrambelhar. Né? Não existe uma pessoa que tenha ódio que não tenha levado para dentro de si um quanto muito expressivo de maldade. E aí, enquanto nossos irmãos mais equilibrados e luminosos constroem obras de amor, nós construímos obras de desditas, obras terríveis dentro de nós. E precisamos saber se é assim que desejamos prosseguir na nossa existência. E para esse comentário não ficar fundamentado apenas nas nossas palavras que têm pouquíssimo alcance, nós vamos ler um texto intitulado Reclamar Menos, em que Emmanuel ele comenta uma frase de Jesus que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então ele comenta assim: para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. E olha que importante que Emmanuel vai dizer que o ódio, que é uma energia devastadora da alma, começa numa simples reclamação. Começa ali. E a gente reclama porque ficou insatisfeito. A reclamação é fruto de uma insatisfação íntima. E a insatisfação íntima é fruto de um desentendimento, de uma falta de compreensão das nossas reais necessidades. Olha a cadeia que a gente vai observando, aonde começa, então, não sabendo do que eu realmente necessito, eu não compreendo aquilo que me chega, não compreendendo, eu me torno insatisfeita
Estando insatisfeita, eu reclamo e ali começa a estrutura do ódio. Uma coisa assim, né? Porque nós temos que entender como isso se processa em nossa intimidade. Às vezes, nós vamos odiar terrivelmente alguém que não satisfaz as nossas falsas necessidades. E o ódio é só porque eu não sei quem eu sou. E aí Emmanuel, ele vai fazer esse desdobramento do quanto reclamar conduz ao ódio. E então amanhã nós vamos estender esse entendimento do Evangelho para que a gente interrompa, se nós queremos nos libertar de maneira definitiva dessas vibrações tomadas de emoções corrompidas que comprometem a nossa existência. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amor, a Sua misericórdia para toda a humanidade, Senhor. Para todos nós que estamos aqui necessitados de luz, de amparo, de socorro espiritual. Que os anjos do Senhor visitem nesta hora a nossa intimidade e nos auxilie a nos libertar daquilo que Deus nosso Pai não plantou em nossos corações. Que sejamos espíritos prontos para o amor. Que abandonemos de maneira definitiva essas vibrações contrárias ao bem, para que possamos nos libertar dos cárceres íntimos. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença constante junto de nós em humanidade. Ampara, socorre todos os nossos irmãos que se encontram necessitados e registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles possam, Senhor, serem visitados nesta hora, receberem de tudo aquilo que necessitam do ponto de vista espiritual e começarem a ter alegria de viver, alegria, Senhor, de estar neste planeta azul abençoado pelo sol, por esta natureza abundante que nos felicita. Rogamos, Senhor, que neste dia possamos operar com o bem, com a verdade, abandonarmos os hábitos perniciosos e nos fazermos instrumentos fiéis do Seu amor na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.